Ami, o menino das estrelas. Capítulo 13. Boneca Galáctica. Parecia um mundo de brinquedo, um povoado semelhante aos dos doentes desenhos animados infantis. Muitas casas tinham formas de cogumelo de várias cores, outras eram esferas que flutuavam no ar, com janelinhas cheias de plantas e flores. Todos os habitantes que observei eram crianças, absolutamente todos. Não somos todos crianças, apesar de que gostamos de manter esta aparência. Acontece que internamente somos todos brincalhões infantis no bom sentido. É por isso que o nosso mundo se chama boneca, uma coisa que serve aos pequeninos. Eu pensava que os mundos civilizados eram iguais em tudo. Claro que não, isto seria muito chato. Ao contrário, cada mundo se caracteriza pelo seu estilo, dependendo dos gostos particulares dos seus habitantes. Veja isso! Exclamou Vinca ao ver um veículo aéreo que passava por perto. Tinha a forma de uma fruta e estava pintado com desenhos. Rostos de animaizinhos sorridentes, flores, estrelas e nuvens. Nossos veículos não espaciais são feitos de acordo com a nossa fantasia. Se os vissem por dentro, ficariam loucos. Por que esta nave não é assim? Porque as naves espaciais devem ser construídas de acordo com as normas da fraternidade. Isso se faz para evitar a desordem visual. Em algumas cidades e ruas do seu mundo se produz uma verdadeira cacofonia ótica. Um arranha-céu de aço e vidro ao lado de uma catedral medieval, letreiros, fios, postes e um banco do lado. Coisas que deixam Guarapodáctilo doente dos nervos. Não tivemos tempo de perguntar do que se tratava, porque um gigantesco animal branco já se aproximava de nós. Parecia um urso de pelúcia. Tinha o tamanho de um edifício. M rindo nos avisou. Não se preocupem, ainda que nos engula, é um brinquedo divertido. Exatamente. O urso extraordinário aproximou-se de nós, levantou a mão e segurou nossa nave, sem tocá-la. Deve ter sido através de algum tipo de magnetismo. Ami ria de nossa surpresa. Achamos que estava num parque de diversões. Por esse motivo, não sentimos medo, quando o urso nos engoliu e tudo ficou escuro. De repente, uma luz cor-de-rosa iluminou a sala de comandos. Em vez de vísceras, costelas ou o interior do estômago, surgiu um espetáculo fascinante. Uma infinidade de personagens como dos contos de fadas movimentavam-se por entre os cenários absolutamente fantásticos. Bosques irreais, castelos enormes, paisagens maravilhosas. Não consegui saber se aqueles seres tinham vida ou se era uma espécie de filme. Talvez fossem bonecos mecânicos. São os personagens dos antigos contos infantis. Isto foi filmado com pessoas fantasiadas e agora estamos vendo a projeção com um sistema tridimensional ou hiperreal. Fomos descendo pelo interior do corpo do boneco. Mais abaixo, tudo se tingiu com uma cor verde clara, muito bonita. Agora a visão era ainda mais fantástica. Por entre os cenários, em formas indefinidas, apareceram silhuetas e cores que se modificavam, e alguns seres parecidos com fadas flutuavam. Seus corpos eram transparentes. Isto é um filme de seres que habitam outros planos vibratórios, em outras dimensões. São fadas, gnomos, ondinas, síflides e salamandras, entre outros. Vinca estava impressionado. Então esses seres existem de verdade. Claro que existem, são tão reais como você. Ou os Tripping também. Já não perguntávamos nada quando Ami mencionava palavras estranhas. Compreendíamos que brincava, ainda que nem sempre tivéssemos certeza disso. Agora entraremos na última parte. Não precisam sentir medo. Dessa vez, foi uma luz âmbar topázio que inundou o interior da nave. Ao observar pelos vidros, vimos um desfile ainda mais incrível. Os seres que o formavam tinham corpos acesos, corpos de fogo. Havia-os de chamas vermelhas, violetas, amarelas, azuis, verdes e brancas. Tinham uma forma humana, ainda que sem traços definidos, já que eram pura chama, excetuando os olhos. E que olhos! Olhares fascinantes, penetrantes, cheios de ternura e força.
Um dos seres nos olhou fixamente. Aproximou-se de nossa nave e depois o assombro. Atravessou as janelas e entrou na sala de comandos. Pensei que tudo se queimaria, que se produziria um incêndio. Tive medo de que aquele ser de chamas vermelhas muito forte pudesse me queimar. Não temam! Disse Amy quando viu Vinca com os olhos muito abertos contemplando aquele chamejante ser que dançava entre nós, iluminando o interior da nave com a cor de suas chamas. Tudo é uma brincadeira. O tipo esbraseado e vermelho saiu, atravessando as janelas. Outro de cor amarela entrou em nosso veículo e executou uma dança assombrosa. Se vocês soubessem compreender a linguagem dos seus movimentos, descobririam grandes verdades universais. Quando o ser amarelo se retirou, outro se apresentou. Assim, todos aqueles personagens acesos foram passando um por um. Quando saiu o último de cor branca, uma grande porta se abriu. Saímos pelas costas do urso gigante. Amy esperava feliz por nossas perguntas. Quem eram esses seres? Eles são habitantes dos sóis. Mas é claro que tudo foi um filme, uma projeção. Não pode ser projeção. Eles estavam no interior da nave, não havia nenhuma tela aqui. Um raio de luz pode ser projetado através dos vidros. Não compreendemos o sistema, mas não tivemos outro remédio senão acreditar nas palavras de Amy. Se algum deles realmente tivesse penetrado a nossa nave, teríamos nos derretido, nos desintegrado. Eles têm uma temperatura muito elevada? Não somente a temperatura, mas um nível vibratório insuportável para nós. Bem, agora vamos para minha casa. A nave adquiriu uma velocidade incalculável. Em poucos segundos chegamos perto de uma extremidade daquele planeta. Tudo estava absolutamente nevado e a noite caía. A minha casa está por ali! Vejam! Observamos um povoado realmente encantador. Imediatamente me lembrei de um enfeite que tínhamos em minha casa, uma bola de cristal cheia de água. Em seu interior havia uma casinha, uma paisagem campestre. Ao virá-la, começavam a cair pequenas partículas brancas, parecidas a flocos de neve. Fora da nave, o espetáculo era bastante parecido. A neve caía em abundantes e silenciosos flocos. Tudo estava forrado de branco, árvores, colinas e casas. Estas últimas eram todas esféricas. Muitas não tocavam o chão, flutuavam vários metros acima. Tinham amplas janelas iluminadas por luzes interiores. Algumas eram completamente transparentes, feitas de um material semelhante ao vidro. Não vi cortinas, mas compreendi que as grandes janelas podiam ser escurecidas ou iluminadas segundo a vontade dos seus moradores. Em geral, podíamos observar toda a atividade do povoado através das janelas. É que não temos muito a esconder. Por aqui as coisas não são de brinquedo. É uma questão de estilo. Adotamos o tipo de construção mais adequado às características geográficas e climáticas. Os povos que vocês viram anteriormente estão localizados nas zonas mais quentes, povoados com aqueles que não seriam compatíveis com o nosso clima. Perguntei se os habitantes das regiões mais frias eram menos brincalhões que as zonas quentes. Nas regiões mais quentes, as pessoas têm mais inclinação para a alegria, mas nas frias, os jogos são mais calmos, porque tudo no universo é um jogo, cada um com seu estilo, os mundos, os povos, as instituições e as pessoas. Alguns se inclinam para jogos terríveis, como nos mundos incivilizados, e ficam longe do jogo de Deus. Outros para jogos mais elevados, mais próximos da paz, do bem, do amor, e aproximam-se do verdadeiro sentido do universo. Nunca me disseram que Deus brinca. Pensava que ele era muito sério. Cheio de amor, mas sério. E você fala de jogo de Deus? Que jogo é esse? O universo é uma criação da imaginação de Deus. Isso é uma arte, uma espécie de jogo. As almas vão através das vidas, aprendendo as regras do jogo, até que conseguem captar seu verdadeiro sentido. A vida só tem um segredo, uma fórmula, que leva diretamente à felicidade. Bom comportamento, disse sem muito entusiasmo, lembrando os conselhos de minha vovó. Amy e Rinka riram. Depois nosso amigo explicou. Bom comportamento pode ser muitas coisas. Se você se refere a obedecer às regras e ordem por medo do castigo, isso não leva a nada. Existe, entretanto, um bom comportamento que leva infalivelmente à felicidade.
Então, diga de uma vez o que é. O único segredo, a única fórmula ou receita para ser feliz consiste em viver com amor. Disse Yami, levantando-se da poltrona de comando. Parece que você já disse isso. Claro que eu já disse. De uma forma ou de outra já foi dito. Já foi dito milhares de vezes. Todos os grandes mestres de todos os mundos não falaram outra coisa. Toda religião verdadeira o diz. Se não o diz, não é verdadeira. Não está baseada na lei fundamental do universo. Não existe nada de novo no amor. É a coisa mais antiga do cosmos. Apesar disso, milhares e milhares de pessoas pensam que o amor é sentimentalismo e debilidade humana. Acham que falar de amor é coisa de bobos e que, se o ser humano tem algo de bom, está do lado do intelecto e das teorias, da astúcia, do rendimento material ou da força bruta. São como homens que se asfixiam numa caverna e riem do ar puro. Por isso, tudo o que se diga a respeito da necessidade básica dos seres humanos, o amor, nunca será suficiente. Existem aqueles que não o ignoram, mas não o colocam em prática nas suas vidas, ou não o bastante. Por isso, não conseguem obter a felicidade. Tudo o que se faça para lembrar as pessoas da necessidade básica do ser humano, das sociedades e dos mundos será pouco. Dos mundos? O mundo apenas sobreviverá se reconhecer no amor a sua salvação. Enquanto a humanidade de um planeta não considerar o amor como o fundamento de sua civilização, estará correndo o perigo de se destruir, porque existe confusão e rivalidade. Isso está acontecendo em seus mundos, daí suas missões serem tão importantes. Na verdade, esses momentos críticos, não existe trabalho mais sério do que o que contribuir para salvar a humanidade.